Olá, é muito bom estarmos aqui para mais uma vez compartilharmos a nossa aula da EBD, lá da classe Esther, que acontece todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu te convido, se você for aqui de perto do bairro de Valparaíso, em Santo André, que você possa estar com a gente, para juntas podermos aprender a palavra de Deus. Mas também estou colocando esta aula aqui no nosso canal para que possa alcançar ainda mais pessoas que estão distantes ou que estão impossibilitadas de estar indo à igreja e assim poderem também terem um tempo para estudar a palavra de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e nos ensine as verdades que Ele sabe que nós precisamos aprender. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez e mais uma oportunidade com liberdade de falar da Tua palavra, Senhor. Vem agora, Senhor, abençoar cada pessoa que estiver ouvindo, Senhor. Tu sabes as necessidades de cada um e Tu sabes as verdades que Tu queres nos ensinar. Por isso, eu te peço que o Seu Santo Espírito fale ao coração de cada um agora. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos na nossa quarta mesa com Jesus. Nós já vimos ele assentado com fariseus, assentado e recebendo honra e adoração de uma pecadora, né? Nós já vimos quando ele chamou Mateus, enfim, nós já vimos outras 3 mesas que, se você não assistiu ainda, você pode assistir aqui no canal. Mas hoje nós vamos para a nossa quarta mesa. E essa é uma mesa nada convencional. Não é uma mesa como aquelas que eu já expliquei para vocês, em formato de U, com divãs, onde as pessoas ficavam sentadas. Não foi uma mesa que reuniu um pequeno grupo de apóstolos, nada disso. Foi uma mesa ao ar livre e uma mesa que provavelmente atendeu de 15 a 20 mil pessoas, como alguns estudiosos apontam. É a mesa da primeira multiplicação de pães que aparece nos 4 evangelhos e que, por aparecer nos 4 evangelhos, sendo a primeira multiplicação de pães que Jesus faz, nós podemos imaginar, né, o impacto que essa mesa teve. E é sobre ela que hoje nós vamos aprender. Nós podemos encontrar o relato dessa mesa em Mateus capítulo 14, dos versos 13 a 21, em Marcos, capítulo 6, dos versos 32 a 44, Lucas, capítulo 9, dos versos 10 a 17, e João, capítulo 6, dos versos 1 a 5. É muito interessante nós vermos como cada um dos evangelhos apresenta este momento. Eu convido você, nós não vamos fazer isso aqui nesse momento, né? Mas eu convido você a realmente ler cada um dos relatos, porque eles apresentam sempre um dado a mais, alguma característica diferente. Quando você junta tudo, é muito interessante. Todas as vezes que nós temos relatos em mais que um evangelho, é interessante nós lermos, porque nós vamos ver como cada um deles teve uma percepção sobre aquele acontecimento. Então, se você quiser, você pode pausar esse vídeo agora e ler esses capítulos, ou siga com a gente, né? Aqui que nós vamos falando um pouco sobre cada um deles. Mas com certeza, se você ler cada um desses relatos, será muito mais rico para você. Então, eu gostaria de chamar a atenção, antes de nós entrarmos realmente no relato desta mesa, eu gostaria que nós olhássemos um pouquinho antes dela acontecer. Isso vai ajudar a gente a entender um pouco mais daquele contexto, né, de como estava aquela situação. Então, nós devemos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 9. E lá nós vamos ver que, se a gente for um pouquinho antes da história, né, da multiplicação, nós vamos ver que Jesus havia enviado os 12 para cidades e povoados para curar e ensinar. Está aqui no capítulo 9, né, dos versos 1 a 9, nós vamos ver essa situação deles indo realmente para esses povoados para curar e ensinar. No verso 6, nós vemos: então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte.
E enquanto eles estão lá curando, ensinando, eles ficam sabendo que Herodes matou João Batista. E com certeza essa foi uma situação muito triste para os discípulos. Quando eles voltam, eles vão relatar para Jesus tudo isso. E tudo que eles tinham feito, tudo que eles tinham ensinado, e também sobre a morte de João Batista. E Jesus, ouvindo tudo aquilo, tenho certeza que também se entristeceu. E vendo o cansaço deles, que eles estavam com fome, né? Aqui em Marcos, capítulo 6, no verso 30 e 31, Marcos nos relata isso. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Então, os discípulos estavam ali, Jesus estava vendo que eles estavam cansados, com fome, né? Eles todos entristecidos com a morte de João Batista. Então, o que eles fazem? Jesus propõe a eles, né? Vamos para um lugar deserto. Vamos ficar lá, vocês vão poder comer, vocês vão descansar um pouco, né? E é isso que eles fazem, eles entram num barco e se dirigem para esse lugar deserto. No entanto, uma multidão vinda de várias cidades, né? Eles souberam do que eles estavam indo para aquele lugar. E nós vemos aqui no verso 32, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Então, se Jesus tinha a pretensão de descansar com os discípulos, comer, ouvir um pouco mais, isso realmente não aconteceu, porque ele teve que atender aquela multidão, né? A multidão chegou antes deles. Ele já desceu do barco com a multidão ali em volta, já suplicando por tantas coisas. E a Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão. Quando se fala assim, íntima compaixão, né, na Bíblia, significa que realmente foi de dentro, das entranhas. Jesus se condoeu da situação daquela multidão. Né? Nós vamos ver mais para frente que ele fala que eles eram como ovelhas sem pastor. Então, realmente, Jesus ali vê a necessidade deles e começa a ensinar, a curar, e o tempo vai passando. Eu imagino que, na mesma medida em que o tempo vai passando, a fome dos discípulos também vai aumentando, né? E o cansaço e tudo. E até que chega um ponto de que os discípulos vêm até Jesus dizer para ele que aquela multidão estava faminta, né? Que precisavam ir para algum lugar para comer, enfim. E ali eles chegam para ele e falam isso. Então nós vemos aqui no verso 35. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Eles queriam que eles fossem embora dali, porque ali não teria nada para comer e nem poderiam comprar nada. Então, Senhor, fala que acabou, né? Dispersa. Eu ouvi uma mensagem do pastor Augusto Nicodemos que ele fala: é como se os discípulos chegassem e dissessem dê a bênção apostólica e manda eles se virarem, né? E basicamente era isso, olha, fala para eles irem. Mas a resposta de Jesus versículo 37. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? 200 denários. Um denário significava um dia de trabalho de um trabalhador, né? Então imagina o volume de dinheiro, 200 denários, 200 dias de trabalho de um trabalhador. Nós devemos gastar isso e mesmo isso não vai ser o suficiente. Né? E Jesus, então, diz para eles: quantos pães vocês têm? Verifiquem, dá uma olhada aí, quantos pães tem? Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles.
todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens, né? Esse é o relato aqui de Marcos. Então, Jesus manda, os discípulos vêm falar para Jesus, para ele, olha, eles estão com fome. Jesus manda eles darem de comer aquele povo e eles já pensam, como que a gente vai fazer isso, né? Nem 200 denários dariam conta de a gente comprar comida para esse povo todo, né? E André, aqui a gente vê em João capítulo 6, verso 9, que é André que diz para ele, olha, tem aí um menino e ele tem 5 pães e 2 peixes. E nós vemos o que aconteceu. Jesus manda o povo se sentar. E se sentar em grupos, organiza, né? E o que Jesus faz? Ele pega aqueles pães, que, gente, não é um pão francês, né? Porque a gente tem essa ideia de pão francês, ou um pão italiano, né? Um pão, eram como se fossem umas bolachas, né? E o peixe era um peixinho salgado, que era, na verdade, para dar um pouco de gosto nesse pão, que era um pão de cevada, um pão do mais simples. Então, Jesus agradece por ter aquele pão, por ter aqueles peixes, e começa a dividir aquele pão e aquele peixe. E ele vai, distribui para os discípulos, mas os discípulos vão ali pegando do cesto e dando, e a gente vê que as pessoas comeram, se satisfizeram, e ainda foi recolhido 12 pães das sobras, né, do que eles tinham comido. Então, foi muito a mais. Agora, nós vimos aqui esse relato rapidamente, né, de tudo que aconteceu, mas eu gostaria que a gente olhasse com cuidado para esse relato do ponto de vista dos diversos personagens que aparecem aqui. Nós temos a multidão, nós temos os discípulos, nós temos o menino que tinha o pão e o peixe, e nós temos Jesus. E eu gostaria de convidar você agora para a gente, a partir de todos os evangelhos, olhar para esses 4 personagens aqui desse relato. O primeiro personagem é a multidão. Nós vimos aqui em João capítulo 6, verso 2, que ele descreve a multidão. A grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, essa é a primeira informação que a gente tem aí, né? Que essa multidão, 5.000 homens, gente, não é pouca coisa, né? E os estudiosos, como eu disse, falam ainda em mulheres e crianças, chegando a 15, 20 mil pessoas. Eles ouviram sobre os milagres que Jesus tinha feito, sobre as curas que ele tinha realizado. E eles queriam, né, muitos serem curados, outros a curiosidade, né, do povo de querer ver a cura acontecendo. Mas enfim, essa era uma multidão que buscava a Jesus por solução dos seus problemas imediatos. Eu cego, preciso ver, o outro ali que não anda, que precisa andar. Então, eles estavam buscando Jesus como uma solução para os seus problemas, para aquilo que eles precisavam. Mas, ao mesmo tempo, eles eram pessoas que se esforçavam para procurar Jesus. Aqui, a gente viu em Lucas que ele fala que eles foram a pé, correndo, né? Eles estavam ansiosos, eles se esforçaram, saíram das suas cidades, das suas casas. E Jesus viu naquela multidão essa necessidade deles e teve compaixão deles. Então, Jesus viu realmente o coração deles, as necessidades que eles tinham. Em Marcos capítulo 6, verso 34, afirma que Jesus teve compaixão deles porque eles eram como ovelhas sem pastor. Eles estavam vindo de cidades que tinham sacerdotes, que tinham doutores da lei, que poderiam guiá-los, né, no caminho correto, mas Jesus vê aquele povo sem direção, sem saber o que fazer. E é por isso que ele para ensinar aquela multidão, porque eles eram como ovelhas perdidas, sem direção, sem caminho, porque é o pastor quem dá o caminho. E Jesus ali, como bom pastor, estava ensinando aquela multidão. Eles estavam famintos e despreparados.
eles não tinham nada para comer, né? Eles estavam ali, saíram correndo, vamos ver o milagre, eu preciso de um milagre, mas não pensaram, né, que iam ficar muito tempo e sem nada ali para comer. Somente um menino numa multidão toda daquela, porque Jesus fala, vê quantos peixes, quantos pães vocês têm aí, e ele encontra só um menino ali com os seus 5 pães e 2 peixes. Eu imagino que deve ter sido a mãe dele, né, que fez essa trouxinha de comida para ele e falou, olha filho, você vai, mas leva a sua merenda, né? E então só aquele menino, a multidão estava despreparada. Mas encontrando Jesus, depois de Jesus ter dado o alimento para ele, nós vemos em Marcos 6,42 que todos comeram e ficaram satisfeitos, né? Não foi apenas um lanchinho ali para matar um pouquinho a fome, não. Eles ficaram satisfeitos. Eles comeram até sobrar. Então essa multidão foi saciada por Jesus. O outro personagem que nós temos aqui é o menino. Um menino que essa palavra, né? Um garoto, a palavra aqui que é usada nos evangelhos, realmente designa um garoto entre 9 e 15 anos. Então era ali um adolescente que estava ali com o seu lanchinho. Ele estava preparado, mas não foi nem um pouco egoísta, né? Nós não vemos nenhuma reação ruim do menino, que mas com o meu lanche não vai dar nem para comer ninguém e ainda vão pegar o meu, né? Mas ele disponibilizou tudo para o Senhor. Ele teve um coração generoso ali, ele entregou. Ele não foi roubado, né, pelos discípulos, não, mas ele entregou ao Messias aquilo que ele tinha para repartir para a multidão. A sua pequena e simples oferta, né, um bolachão de cevada. Sabem que cevada era um cereal dos pobres, porque não era trigo, né? A cevada fazia com que aquele pão fosse um pão de um menino simples. E 2 peixinhos salgados ali para dar algum sabor àquele pão. E é isso que ele entrega ao Senhor, essa simples oferta, mas que com essa simples oferta o Senhor alimenta a multidão toda. Uma pequena oferta que se transformou no alimento da multidão. E nós temos também aqui os discípulos. Os discípulos, eles perceberam a necessidade e trouxeram essa necessidade a Jesus. Nós vimos aqui em Marcos 35 que os discípulos se aproximam e dizem para Jesus, já é tarde, né? Este é um lugar deserto, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Então eles viram a necessidade daquele povo. Mas é interessante que eles também estavam com fome, mas eles não colocam aqui a necessidade deles. Eles simplesmente apresentam a necessidade da multidão. Eles não dizem, nós, né, e esse povo, todos nós estamos com fome, né? Mas eles não falam, eles apresentam apenas a necessidade da multidão. Eles chegaram a Jesus já com uma solução. Eles disseram, manda esse povo para as cidades para comprar alguma coisa para comer. Jamais eles viram em Jesus uma solução. Jesus nunca tinha multiplicado alimento, né? Então eles não viram que Jesus iria poder fazer alguma coisa pela multidão. Eles foram pelo caminho conhecido. Qual que era o caminho conhecido? Comprar alimento. Então manda esse povo se dispersar e ir lá comprar o alimento. Mas algo mais milagroso estava reservado, né? Uma resposta melhor estava reservada. Eles não conseguiam enxergar como viabilizar a solução apresentada por Jesus. Quando Jesus diz, vocês vão alimentar eles. Uau! Como nós vamos fazer isso? Né? A gente não tem dinheiro, o dinheiro que a gente tem não vai dar. E só esses pães e peixes não vai dar certo. Isso não vai ser o suficiente. O relato que apresenta João, ele fala mais desse momento, né, que os discípulos estão ali falando com Jesus. Ele diz assim, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer?
Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, Andrés, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Quer dizer, os dois já disseram, olha, nós temos dinheiro, mas não é o suficiente, e nós temos esses pãezinhos aqui que também não são suficientes. Eles não viam como viabilizar aquilo que Jesus apresentava como uma solução. Vocês vão dar de comer para eles, né? É interessante também ver que os discípulos, eles pegam os cestos e eles vão distribuir, né? E eles começam a distribuir e vendo ali na frente deles o milagre. Eu tenho uma experiência de quando eu trabalhava na cozinha de acampamentos, né? E lembro principalmente de um acampamento em específico de 220 jovens e nós só tínhamos 180 bifes. Então, na hora de servir, a gente ficava ali, né? Ai, não vai dar, não vai dar. A gente tinha 180 bifes e 220 pessoas, então não... E ainda passava alguém e falava assim, ah, não dá para dar mais um pedacinho, né? Aquela coisa ali, você... Mas logo atrás vinha alguma menina, alguma... Ah, não, muito obrigado, não quero carne, né? A gente, né? Não quer carne. E o fato é que ao final daquele jantar a gente tinha um prato grande, lotado de bifes, que até a equipe ficou depois comendo de madrugada, né? Mas a gente viu ali multiplicar aquele alimento. Então, eu imagino que os discípulos, eles tiveram essa mesma sensação, né? De ver se multiplicar, e distribuindo pão, e ainda depois tendo o trabalho de recolher aquilo que tinha sobrado. Então, essa foi a ação dos discípulos, né? Eles inicialmente não puderam ver como é que aquilo ia ser possível de acontecer, mas depois eles foram instrumentos, foram usados para distribuir e recolher o que havia sobrado. E agora, por último, mas não menos importante, né? Muito pelo contrário, o mais importante, nós temos aqui Jesus. Jesus, ele fez tudo com muita simplicidade, sem qualquer sensacionalismo, né? Jesus não teve que pular sobre os pães ou jogar para o alto os peixes, não fez nenhum movimento, não falou nenhuma palavra maior. Não, Jesus pegou aquilo e deu graças, né? Foi a única coisa que ele fez. Na verdade, como eu falei aqui em João, ele queria testar a fé dos discípulos. E nós vemos que ele faz essas perguntas para provar os discípulos, né? Vamos ver se realmente esses discípulos têm fé que eu posso resolver a situação, né? Jesus manda aquele povo sentar, manda eles se dividirem em grupos, e tudo isso é feito antes de se ver o alimento multiplicado. Ele então agradece e aí ele reparte. Então, aquele povo sentou esperando o alimento que ainda nem estava ali, né? E Jesus sabia exatamente cada passo. Então, ele sabia que o alimento ia ser multiplicado. Por isso, ele já estava dando graças ao Senhor e ele estava organizando tudo para aquele povo receber, né? O que a gente vê também aqui é que aquilo que Jesus multiplica não só sacia, mas sobra, né? Vem para além. Jesus não somente alimenta a multidão, mas ainda 12 cestos são recolhidos das sobras. Então foi algo que foi muito além daquilo que simplesmente era necessário. Então, o que podemos aprender com esta mesa tão diferente, essa mesa ao ar livre, essa mesa de uma multidão, né? Nós vamos aprender com cada um desses personagens. Sobre a multidão, nós aprendemos que ainda hoje existe uma multidão que está como ovelha sem pastor, sem direção. Pessoas que estão buscando em muitas coisas, mas não são saciadas. Elas vão buscar aquilo que pode saciá-las, muitas vezes no seu trabalho, na sua carreira, nos relacionamentos, nas redes sociais, né? Vai buscar alguma coisa que nem sabe muito bem o que é, mas nós sabemos que somente em Cristo
essas pessoas terão as suas necessidades totalmente saciadas. O contentamento, ele só vem em Cristo, quando entendemos que Cristo é o nosso Senhor e que Ele nos dá realmente aquilo que nós necessitamos. Com a multidão, nós aprendemos também que para receber precisamos ser obedientes, sentar na grama, mesmo sem ver o alimento. Esse é um ato de fé. Nós sentarmos à mesa de Jesus, sem ver a solução para o nosso problema, sem ver as necessidades supridas, mas confiando que o Mestre irá supri-las. Então, aquela multidão sentou para esperar, e nós precisamos sentar à mesa, aprender de Jesus, para termos realmente o alimento que vem suprir todas as nossas necessidades. Com o menino, o que nós aprendemos? Um coração obediente e generoso. Aquele menino propiciou que com a sua simples oferta, fosse multiplicado e então atendesse toda a multidão. Às vezes nós também temos uma pequena oferta aos nossos olhos, é uma simples oferta. Às vezes nós consideramos que o nosso talento é muito pequeno, às vezes nós acreditamos que o nosso tempo é pequeno, às vezes nós acreditamos que os recursos que nós temos são muito poucos. Mas nós sabemos que nas mãos de Jesus isso se multiplica. Às vezes você pode dizer assim, eu não tenho um dia para estudar, mas se você tiver 10 minutos, 5 minutos para parar, para ler a palavra de Deus, o Senhor pode abençoar você com aquela mensagem de um versículo, Muitas vezes nós achamos que nós não temos tempo para exercer um ministério, mas como nós podemos abençoar uma pessoa enviando uma oração para ela pelo WhatsApp? Olha, eu lembrei de você, quero orar por você nesse momento, Ou ao final de um culto, dando um bilhetinho para aquela pessoa. Enfim, pequenos gestos com pequenas coisas e que podem abençoar tanto. Talvez você diga, eu tenho uma voz muito pequena, não posso cantar no coral. Mas um coral ele não é composto de muitas grandes vozes. Um coral ele é composto de pequenas vozes que se propõem a adorar ao Senhor. Então, nossa pequena oferta aos nossos olhos, ela se transforma em algo grandioso para abençoar multidões, para chegar em multidões. A sua pequena palavra, pode alcançar, fazer com que o evangelho alcance multidões e transforme o coração das pessoas. O que nós aprendemos com os discípulos? A primeira coisa que nós aprendemos com os discípulos é que nós devemos levar à mesa de Jesus as nossas necessidades, Eles foram com as necessidades da multidão. Nós devemos levar as necessidades dos outros e também as nossas, mas buscando realmente uma solução que venha de Jesus, que venha da palavra de Deus, e não querendo só que Ele reafirme as nossas soluções. Foi isso que os discípulos fizeram, Senhor, está tarde, nós temos a solução. Fala para esse povo sair daqui. Mas Jesus tinha uma outra solução, que traria a glória a Ele. Então, nós não podemos chegar diante de Jesus dizendo, eu tenho tal necessidade, Senhor, e para atender essa necessidade, abre essa porta, faz desse jeito, já com todo o plano estratégico traçado. Não, devemos confiar que o nosso Deus, Ele tem todas as soluções para nós, Ele tem os melhores caminhos, e o seu nome será sempre honrado no caminho que Ele traçar, A outra coisa que nós aprendemos com os discípulos é que nós distribuímos obedientemente o que vem de Jesus, porque nós não temos nada de nós mesmos para distribuir. Os discípulos não tinham como resolver a situação. Eles tinham 200 denários, que não seria suficiente. Eles tinham 5 pães e 2 peixes, que não seriam suficientes. Eles não tinham nada deles. Somente quando Jesus interviu, foi através do poder de Jesus que eles puderam distribuir para a multidão aquele alimento. Nós também só podemos agir em relação às multidões a partir do poder que vem de Jesus. Nós mesmos não temos nada. Por isso, quando você, de alguma maneira, atua para o reino do Senhor,
Você nunca pode achar que é de acordo com a sua capacidade, com aquilo que você conseguiu, mas realmente enxergar que tudo vem somente pelo poder do Senhor. E o que aprendemos de Jesus? A primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus tinha uma profunda compaixão pelas pessoas, pela multidão. E essa mesma compaixão ele teve por mim e por você. Somente pela sua compaixão para conosco, pela sua graça, é que ele nos resgatou do mundo de perdição e nos colocou realmente no mundo da luz. Nos deu a salvação eterna, né? Então, somente pela sua compaixão, Jesus foi movido de compaixão pela multidão e também é por nós. Jesus escolheu um lugar deserto para dar o pão. Jesus não precisava de nenhum outro recurso. É claro que ele pegou ali os 5 pães e os 2 peixes e manifestou o seu poder através daquilo. Mas se não existissem aqueles 5 pães e os 2 peixes, será que Jesus seria capaz de fazer brotar da terra pão, né? Claro que sim, porque ele é Deus. E assim como Deus deu o maná no deserto, ele ali no deserto estava dando alimento para aquela multidão. Jesus também manifestou a sua divindade. Jesus ali agradeceu e pelo seu poder ele multiplicou. Jesus não disse, Pai, multiplica. Não, ele o fez, porque ele é Deus. Então, ele fez aquele milagre ali. Aprendemos também que o que Jesus nos dá da sua mesa não só nos sacia, mas sobra e se derrama para outras pessoas. É isso que acontece quando nós realmente vamos até Jesus, aprendemos dele, nos enchemos da sua palavra, né? Aquilo serve, claro, para nós, para o nosso dia a dia, mas se derrama para as outras pessoas, sobra. Então, quando nós realmente nos achegamos ao Senhor Jesus, nós nos capacitamos para também distribuir graça a outras pessoas. Jesus também aqui nos mostra que os seus milagres são sempre para chamar a atenção sobre ele mesmo. Aqui o mais importante não era a multiplicação dos pães, não é essa que é a grande história. Não. O mais importante aqui é a autoridade de Jesus se revelando ali. Ele dizendo para aqueles pães, para aqueles peixes serem suficientes para aquela multidão e tornando isso real, né? Então a autoridade dele, o poder dele é que realmente é o importante nessa história. Ela se revelou através do milagre. Às vezes as pessoas querem buscar mais o milagre do que Jesus, mas nós devemos saber que todas as ações que Jesus tem na nossa vida são para revelar a Ele mesmo. Qualquer cura, qualquer situação, qualquer necessidade suprida, não é o louvor pela necessidade em si, mas é pelo Deus que você tem, que através de Jesus se manifesta. Então, nós temos que entender que tudo vem de Deus e que a Ele deve ser realmente toda a honra, toda a glória. Nós não devemos dar glória pelas circunstâncias boas que nós temos, mas sim dar glória pelo Deus que faz essas circunstâncias acontecerem, né? Então, aqui Jesus se revela no seu milagre. Nós vemos aqui que Jesus colocou o povo em pastos verdejantes e, como um pastor, ele, o pão da vida, se deu a eles. Aqui Jesus deu, ali, naquele momento na multidão, Jesus deu mais do que pão e peixes. Jesus deu a si mesmo a eles, né? Eles puderam ver esse poder manifesto de Jesus. Ele foi aquele pastor. Ele não disse que a multidão parecia ovelhas sem pastor. Ele foi esse pastor que os conduziu ao lugar verdejante e os abençoou. Na mesa com Jesus, nós enxergamos o que temos. Os discípulos ali estavam enxergando o que eles não tinham. Não tinham alimento para a multidão. Mas na mesa com Jesus, nós enxergamos o que temos. E pela fé, nós somos capacitados a enxergar que nós temos o melhor, que é o próprio Jesus. Então, nós podemos sim ser saciados de todas as necessidades que temos. Mas temos que saber que
esse contentamento vem em Cristo. Não vem em uma lista de coisas que são supridas. E olha só, já tenho um carro, já tenho 3 empresas, já tenho... Isso é o de menos, né? Isso se corrói, isso se corrompe. Essa é uma riqueza terrena, efêmera, que qualquer um de nós, quando morrermos, não levaremos nada disso. Mas o contentamento em Cristo. Cristo é algo que nós levaremos pela eternidade. E é isso que ele ali saciou a multidão com o pão da vida que era ele mesmo. E eu espero que você já tenha encontrado este pão, tenha se alimentado dele, né? Que a salvação já tenha chegado até você, que o seu coração seja de Cristo e que você se junte a essa multidão que tem se alimentado da palavra de Deus e que tem vivido plenamente satisfeito nele. Que Deus abençoe você e até a próxima mesa.